Para ser filósofo, gente, não é preciso fazer tipo, não é preciso fazer como esse rapaz que a gente vai mostrar aqui, que ele faz biquinho para falar sílabas que não remetem a biquinho. Ele termina uma frase assim, ó, não é? Fazer tipo. Mais estranho ainda é que esse cara poderia pôr uma camisa amarela ou uma camisa, sei lá que cor, mas ele parece que fica sempre meio sujo, né? Tá sempre com uma roupa preta que é sempre a mesma roupa em todos os lugares há sei quantos anos. Como é que pode? Sem contar que faça calor ou faça frio, ele tá de capote. É muito estranho. E aquela barba espetada, também muito estranha, para parecer mais velho do que é. E agora, né, como ele está desconfiado que as pessoas começam a achar que ele não fez nem mesmo a graduação em filosofia, porque ele só fala bobagem, ele começou a citar direto a graduação dele em filosofia. O que eu estou falando é do tal do Pondé. E ele é um dos melhores, eu acho que ele é um dos objetos pedagógicos mais interessantes que nós temos, porque ele erra tanto que ele possibilita com que a gente possa ensinar a partir do erro dele. É muito interessante isso, né? E eu vou mostrar aqui um trecho que é quase um absurdo, mas vale a pena. É uma ideia extremamente tola do papel da filosofia, mas ele estende isso aos livros. Olha só, dá uma olhada nisso e tente não rir ou sei lá o que. Veja isso. Pessoas que falaram, né? É claro, você imagina, por exemplo, um clube de leitura numa livraria, né? Pessoas que gostam de literatura. Quantas pessoas gostam de literatura? Né? Muito poucas. Então, mas ali você tem algumas pessoas, na cena eram 3, que estão, por exemplo, discutindo um livro e que há amor pela literatura. Eu acredito em tudo que ela falou. A dificuldade é que é muito fácil ser democrático num ambiente como esse. Primeiro porque discutir livros, eu acho fundamental discutir livros, hein? Que não passe uma imagem, uma ideia contrária. O que eu quero dizer é que discutir livros é uma coisa que normalmente não coloca ninguém em risco. Discutir livros não é alguma coisa que determina quem paga mais imposto. Discutir livros não é alguma coisa que diz quem pode mandar e quem tem que obedecer. A segunda entrevistada falava, então, de ocupar os espaços democráticos, não sei o que. Eu entendo o que ela fala, eu acho isso profundamente idealizado e utópico, né? No sentido de que a ideia de que pessoas que estão falando que querem ocupar espaços para melhorar o mundo são pessoas de fato de confiança, não é evidente. Viram o biquinho? E viram que ele tá com a mesma roupa, né? Isso deve cheirar mal, né? E a japa? Ela fica com aquela cara assim, né? De boi morto. Bem, agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu quero que vocês respondam, quero que vocês pensem nisso. Você já imaginou um filósofo dizer para você que ler livros não é perigoso? Né? Vocês já imaginaram isso, gente? A história da cultura nossa é exatamente a história do quão perigoso
é você ser um leitor dos bons livros. Pega a história da filosofia, né? Todos os grandes pensadores não foram só ameaçados por escreverem livros. Eles foram ameaçados por lerem livros, que remeteu ao escrito deles, né? Não pense que Sócrates morreu por conta daquilo que o acusaram. Aquilo que o acusaram é fruto dos livros que ele leu. Ele não escreveu, mas ele lia e pedia que as pessoas lessem para ele. Agora, será mesmo, gente, que ler livros é tão banal assim? Por quê? Por que esta fala deste cara na TV Cultura justamente agora? É uma fala que foge a tudo aquilo que a gente sabe. Você ler, ficar mais culto, cultivar certas ideias de determinados livros, não há coisa mais perigosa que isso para o status quo, para o poder e para você mesmo, porque você vai sofrer as consequências. Mas nesse exato momento, estranhamente, nesse exato momento, a TV Cultura, que é ligada ao governo de São Paulo, portanto, ligada ao bolsonarismo, ao Tarcísio de Freitas, né? E já era ligado antes ao Dória, e este Pondé circula neste ambiente de direita, e está na cultura exatamente por isso, né? Porque ele é realmente um inculto, e a TV Cultura virou a incultura. Então, tá ali. Aí ele vem e diz, lê livros. Ora, mas nós estamos no exato momento em que o governo de São Paulo queria tirar os livros da escola. Não é coincidência demais, gente? Não é coincidência demais? Agora, eu não sei se vocês sabem, o Gianazzi, o deputado estadual Gianazzi, mais a deputada federal Lucilene, ambos do PSOL, eles entraram na justiça, derrubaram o decreto do Tarcísio e obrigaram o Tarcísio e o Fedorento, o Tarcísio e o Fedorento, o secretário de Educação, a seguirem a lei que faz com que o Estado não saia do programa do livro didático federal. Eles vão ter que engolir o programa. Não sei se vocês estavam sabendo disso. Mas, coincidentemente, uma semana atrás, naquela história, naquela balbúrdia do Tarcísio de querer tirar o livro da escola, aparece este vídeo aí, né? Já preparado para este momento. Mas vamos deixar essa questão política lateral, embora não lateral para o programa, porque eu acho que tem a ver. Vamos deixar ela de lado e vamos entrar para a questão da filosofia. Vocês já imaginaram um filósofo chegar para você e dizer: a leitura não tem absolutamente nada de perigosa? E aí você pega, né, e diz para ele: realmente, né? Se a gente pegar a República de Platão, não tem nada de perigoso, né? Só a pessoa que não tem absolutamente nenhuma noção do mundo diria isso. A cada página que você lê a República de Platão, você começa a pensar se não é possível fazer uma crítica daqueles que aplicam a justiça. Porque talvez eles saibam o que é a justiça neste e naquele caso. Mas o mesmo ato
pode ser justo e injusto. Então esses caras que acham que sabem aplicar justiça neste ou naquele caso estão diante de um problema qual o mesmo ato pode ser justo e injusto. Então o que eles sabem? Eles não sabem. Eles não sabem. Eles não têm conhecimento. Eles têm uma opinião. Uma opinião que pode ser verdadeira. Mas o problema é que, ora, esta opinião, né, se depara com algo que é justo, e o mesmo ato justo pode ser injusto. Então, o que é isso? Isso é um saber? Isso não pode ser um saber, diz Platão, na República. Eu tenho conhecimento daquilo que não pode ser contraditório, não pode ser isto e ao mesmo tempo não ser isto. Eu preciso ter um conhecimento, aquilo que é efetivamente a justiça. O exemplo sempre é o mesmo, né? Porque é um exemplo fácil. É o Sócrates dizendo, né? Eu empresto uma faca de um amigo. É justo ou não é justo que eu devolva? Se eu devolvê-la para ele, é justo ou não é justo? Todo mundo diz, é justo. Só que se eu devolvê-la para ele, com ele de maneira insana, com ele completamente louco, ele pode pegar a faca e sim se matar. Então não é justo que eu devolva a faca. Então não é em todas as ocasiões que devolver aquilo que você emprestou é justo. Em algumas ocasiões, devolver aquilo que você emprestou é injusto. Então, eu estou diante de um ato, devolver aquilo que a gente emprestou, que eu não posso chamar de justo. Eu tenho que chamá-lo de justo às vezes, sim, às vezes eu chamo de injusto. Então, eu não estou diante da justiça. Porque aquilo que é do âmbito da justiça não pode ser aquilo que é do âmbito da não justiça. Então eu tenho que procurar algo que seja o verdadeiramente justo. Quando eu estou lendo a República e me deparo com esta teoria, eu começo a pôr todos os fatos que são do âmbito da opinião em questão. E no limite, eu levanto questões que põem toda a cidade em questão. Será que essa cidade pode aplicar a justiça? Quem é que sabe o que é justo para que a gente possa aplicar a justiça? Podemos construir uma cidade onde há pessoas que sabem o que é justiça ou não? Eis uma pergunta altamente provocativa, perigosa para quem está no poder da cidade e perigosa para mim, porque quem está no poder da cidade, a hora que descobrir que eu estou pensando essas coisas e conversando com outros sobre essas coisas, pode se voltar contra mim. Então dizer que ler livros não é perigoso é alguma coisa da maior bobagem. Mas por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo isso, primeiro, porque ele não... né? Ele é o cara que não tem a dimensão da filosofia. Ele não vive a filosofia. Ele não participa de nada. Ele é apenas um cara, né, que escreve porcaria no jornal e serve aos poderosos. Então, para ele, realmente não há perigo nenhum. Ele nem entende o que é o perigo. Para ele, as ciências humanas, a filosofia, a leitura dos livros não representa realmente nenhum perigo, porque ele não está vivendo os livros, ele não está vivendo a filosofia. Ele é apenas um cara, né, que dentro do apartamento dele, dentro do mundinho dele, manda artigos aqui, vem fazer um vídeo na Cultura ali,
Ele não tem nenhum engajamento social como filósofo. Ele é um palestrante, ele é um tipo de coach. E o que é pior, né? Ele é o coach do sofrimento. É aquele cara que diz para você que não pode haver utopia, ninguém vai melhorar o mundo, todas as pessoas que vão melhorar o mundo estão mentindo, porque ele tenta desmobilizar você. Em outras palavras, ele desmobiliza você em todos os sentidos, em relação ao livro, em relação ao perigo da filosofia, em relação à capacidade de construir utopias e tentar realizá-las. Tudo aquilo que leva à felicidade e ao engajamento filosófico sábio, ele quer tirar de você. Ele é o ideólogo do governo Dória, agora do governo Tarcísio. Como ele foi ideólogo do Partido Novo, criando o MBL, lembram? Sacaram? Entenderam? A filosofia, gente, ela não precisa de ideólogos. A filosofia precisa de filósofos que não são sábios. São aqueles que almejam o saber, eles desejam saber, eles têm amor ao saber, eles querem o saber. O ideólogo, ele é um sabichão. E ele faz biquinho. E alguns não tomam banho e não trocam a roupa. É alguma coisa que também me parece que não é aconselhável. Daqui a pouco a gente volta.